Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, o domingo, o dia do Senhor, é o dia em que nos reunimos para participar na mesa da Palavra de Deus e na mesa da Eucaristia. Disponhamo-nos a acolher o Senhor que se faz presente no meio de nós e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesse a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amado. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, hoje é o domingo da Palavra de Deus. Dela diz a Epístola aos Hebreus: a Palavra de Deus é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e intenções do coração. Vamos receber solenemente o livro da Palavra de Deus. Vamos pôr-nos todos de pé, voltamo-nos para o centro da Basílica e, cheios de alegria, cantemos. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a assembleia de homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Desde a aurora até ao meio-dia, fez a leitura do livro, no largo situado diante da porta das águas, diante dos homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava de pé, num estrado de madeira feito de propósito. Estando assim em plano superior a todo o povo, Esdras abriu o livro à vista de todos, e quando abriu, todos se levantaram.
Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, erguendo as mãos: Amém, Amém. E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas liam, clara e distintamente, o livro da lei de Deus e explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Hoje é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos entristeçais, nem choreis. Porque todo o povo chorava ao escutar as palavras da lei. Depois Neemias acrescentou: Ide para as vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. Hoje é um dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Palavra do Senhor. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 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 A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim sucede também em Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nos foi dado a beber um só Espírito. De facto, o corpo não é constituído por um só membro, mas por muitos. Se o pé dissesse, uma vez que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. E se a orelha dissesse, uma vez que não sou orelha, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros segundo a sua vontade. Se todo ele fosse um só membro, que seria do corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo não parecem mais fracos, são os mais necessários. Os que nos parecem menos honrosos, cuidamo-los com mais consideração. E os nossos membros menos decorosos são tratados com mais decência. Os que são mais decorosos não precisam de tais cuidados. Deus organizou o corpo, dispensando maior consideração aos que dela precisa, para que não haja divisão no corpo e os membros tenham a mesma solicitude uns com os outros. Deste modo, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte. Assim Deus estabeleceu na Igreja, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, doutores. Vêm a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, de governar, de falar diversas línguas. Serão todos apóstolos, todos profetas, todos doutores, todos farão milagres, todos terão o poder de curar, todos falarão línguas, terão todos o dom de as interpretar. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Já que muitos empreenderam narrar os fatos que se realizaram entre nós, como nulos vos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, e a restituir a liberdade aos oprimidos, e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Caros peregrinos, hoje é o domingo da Palavra de Deus. É verdade que sempre que participamos na Eucaristia ouvimos proclamar a Palavra de Deus e que por isso todos os domingos, de alguma forma, são domingos da Palavra de Deus. Todos os dias em que participamos na Eucaristia são, de algum modo, dias da Palavra de Deus. Todos os dias em que meditamos ou rezamos algum texto bíblico são dias da Palavra de Deus, sem dúvida. Porém, o Papa Francisco pede-nos que em cada ano dediquemos o terceiro domingo do tempo comum à Palavra de Deus. Isto é, que um dia no ano, que um domingo no ano, prestemos especial atenção à Palavra de Deus. Não aconteça andarmos demasiado distraídos acerca desta palavra, não aconteça não lhe darmos a importância que ela merece na nossa vida. E a verdade é que as leituras que acabamos de escutar hoje centram a nossa atenção na Palavra de Deus. Isto é, as leituras da Palavra de Deus hoje falam-nos da proclamação da Palavra de Deus. A primeira leitura apresentava-nos a solene proclamação da Palavra de Deus no tempo de Neemias e Esdras. E apresentava-nos essa palavra como algo que estava no centro da vida da própria comunidade. É toda a comunidade que é convocada para escutar essa palavra, porque Deus fala a todos sem exceção e a todos interpela e questiona. E aquela numerosa assembleia, escutávamos na primeira leitura, deixa-se de facto tocar pela palavra de Deus. Deixa-se interpelar por aquela palavra proclamada. Cada um confronta a sua vida com a vontade de Deus ali expressa
e todos sentem a urgência da conversão. A palavra de Deus, quando a acolhemos, transforma a vida e gera alegria. Mas é preciso acolhê-la. Foi isto que proclamámos a propósito da palavra de Deus no Salmo responsorial. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A palavra de Deus é perfeita, reconforta a alma, dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os nossos caminhos. Tudo isto proclamamos cantando no Salmo responsorial. Este reconhecimento daquilo que a palavra de Deus significa na nossa vida, daquilo que ela representa, como esta palavra que é espírito e vida. E também o Evangelho nos apresenta a proclamação da palavra de Deus por Jesus. Dizia-nos o evangelista São Lucas que em dia de sábado Jesus foi à sinagoga de Nazaré e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e leu uma passagem em que se descreve a missão do Messias esperado pelo povo de Deus. E essa palavra de Deus proclamada torna-se revelação de Jesus Cristo e da sua missão. Torna-se uma palavra eficaz que não apenas mostra Jesus presente, mas mostra também Jesus atuante na nossa vida. O Concílio Vaticano II diz que Cristo se encontra presente na sua palavra. É Ele quem fala quando se proclamam as Sagradas Escrituras na Igreja. É Ele que nos fala. Esta é a experiência que nós cristãos fazemos sempre que nos reunimos para celebrar a nossa fé. Quando nos reunimos para celebrar a nossa fé, o primeiro momento é este, escuta da palavra de Deus, porque acreditamos que é Cristo que nos fala deste modo, que é Ele que nos dirige a palavra hoje, que é Ele que nos transmite a sua vontade. Quando nos reunimos para celebrar a nossa fé, a palavra de Deus é proclamada, é escutada, é aclamada, é celebrada. Porque acreditamos que esta palavra transforma a vida, dá-lhe sentido pleno. Porque acreditamos que, de facto, a palavra de Deus guia os nossos caminhos. E aqui reside o grande desafio deste domingo da palavra de Deus. Darmos valor a esta palavra, como palavra que Deus hoje nos dirige. Prestarmos atenção a esta palavra que é a palavra de vida, capaz de guiar os nossos passos e de iluminar a nossa vida nas suas mais variadas situações. Escutar com os ouvidos e, sobretudo, acolher no coração o que Deus tem para nos dizer, está longe de ser uma atitude passiva. Nós, às vezes, entendemos o escutar como algo passivo. Não é passivo, é ativo, exige esforço da nossa parte, exige disponibilidade, exige vontade de escutar, de acolher, de viver. E não se trata apenas da escuta da palavra de Deus nas nossas celebrações, como aqui estamos a fazer agora. Trata-se também da escuta da palavra de Deus quando lemos a Bíblia, pessoalmente, individualmente ou em família. Trata-se da familiaridade com a palavra de Deus que cada um de nós é convidado a cultivar. E temos como grande modelo Maria. Os Evangelhos apresentam Nossa Senhora como aquela que escuta a palavra, que a acolhe no coração, que a medita e que a leva à vida. Por isso, celebrar este domingo da Palavra de Deus aqui no Santuário de Fátima é também contemplar o exemplo de Maria e aprender com ela esta disponibilidade para escutar o que Deus tem para nos dizer através da sua palavra, para podermos viver de acordo com a sua vontade.
Estamos a celebrar a Eucaristia e o encontro com Cristo na Eucaristia passa sempre pelo encontro com Cristo na sua palavra. Por algum motivo, a nossa celebração da Eucaristia tem como primeiro grande momento o da escuta da palavra de Deus. O Concílio Vaticano II sublinhou isto mesmo de forma muito incisiva, dizendo: a Igreja venerou sempre as divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer na mesa da palavra de Deus, quer na mesa do corpo de Cristo. A palavra de Deus, diz o Concílio Vaticano II, é tão venerável como o corpo eucarístico do Senhor. Aquele que comunga a palavra e aquele que comunga a Eucaristia comungam o mesmo Senhor. E participar na Eucaristia significa sempre ser convidado para ambas as mesas. A mesa da palavra, o ambão, e a mesa do sacrifício eucarístico, o altar. Nós que estamos a participar na Eucaristia somos convidados para estas duas mesas. Acolhamos este desafio. Sintamo-nos convidados. Acolhamos o Senhor que se faz presente. E, sobretudo, disponhamos-nos a acolher o Senhor presente na sua palavra em cada dia. Caros peregrinos, peçamos a Jesus Cristo, palavra de Deus presente no meio de nós, que aumente o nosso amor pela sua palavra. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que a palavra revelada e o trabalho de cada dia se tornem para todos os homens fonte de salvação e peçamos cantando confiadamente.
pela Igreja Católica e por todas as comunidades separadas, para que tenham um verdadeiro desejo da unidade e respeitem as riquezas espirituais umas das outras. Oremos. Pela nossa pátria e por todas as nações, para que progridam na paz e na justiça, em liberdade, respeito mútuo e concórdia. Oremos. Por aqueles que anunciam o Evangelho, para que o Espírito os ensine a falar como Jesus ao explicar a palavra na sinagoga de Nazaré. Oremos. Para que a celebração deste domingo da Palavra de Deus faça crescer nas nossas comunidades uma assídua familiaridade com as sagradas Escrituras, de modo a podermos, como Maria, testemunhar a todos a felicidade daqueles que acreditam e vivem a palavra. Oremos. Para que a todos nós seja dado compreender que a unidade dos cristãos se realiza dia a dia, através da escuta atenta da palavra de Deus e da vitória sobre o pecado que divide. Oremos. Por todos os que sofrem e desanimam, para que Deus venha em sua ajuda e os confirme na esperança e na alegria. Oremos. Por todos nós aqui reunidos no Senhor, para que hoje se cumpra também em nós a passagem da Escritura que escutamos. Oremos. Concedei, Senhor, à vossa Igreja a graça de saber anunciar com fidelidade a boa nova que o vosso Filho Jesus Cristo proclamou na sinagoga de Nazaré. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Cardeal António Augusto, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, el glorioso patriarca San José, los apóstoles, los santos y los mártires, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, hoje, que é o Domingo da Palavra, instituído pelo Santo Padre, o Papa Francisco, à saída da missa far-se-á a distribuição gratuita do texto do Evangelho segundo São Lucas. De 28 a 30 de janeiro haverá a Escola do Santuário, que promove um retiro espiritual intitulado Com Maria, Ver, Levantar-se e Ser Luz, um itinerário que decorrerá na casa de Nossa Senhora das Dores. Diariamente, às 21h30, rosário na Capelinha das Aparições. Aos sábados é seguida a procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. A saída da Basílica deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética. E à saída da Basílica estão cestos, onde podemos deixar as nossas ofertas, que se destinam aos apoios sociais e caritativos que o Santuário assegura. E agora, com a benção final, o Presidente da nossa celebração benze também todos os objetos religiosos que tendes convosco. Neste domingo da Palavra de Deus, como nos era agora dito, o Santuário oferece a cada um o Evangelho segundo São Lucas. É um pequeno livro e o ideal seria que daqui a algum tempo fosse um livro bastante gasto. O pior que pode acontecer às Bíblias que temos em casa é estarem novas, porque significa que não lhe damos qualquer uso. Que este livrinho seja para nosso uso, para darmos de facto lugar à Palavra de Deus na nossa vida. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.